2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra que é tudo que nós precisamos. Abre os nossos olhos, Senhor. Toca os nossos corações. Ajuda-nos a viver à luz destas verdades preciosas, Senhor. Conheces a nossa fraqueza, nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém. Irmãos, prosseguindo com o nosso estudo em 2 Timóteo, vamos ao versículo 3 hoje. Como é costumeiro em todas as cartas de Paulo, não todas, mas a maioria delas, ele faz uma saudação e depois ações de graças. E o tema, ao meditar neste versículo, é: gratidão conduz à devoção. Um coração grato ao Senhor nos leva a amar mais ao Senhor, nos leva a servir mais ao Senhor, nos leva a ter mais comunhão com o Senhor. Um coração grato. Mas há 3 semanas atrás eu fiz uma reunião introdutória sobre a carta e disse que era importante aquilo. E de fato é, irmãos. Porque naquela noite eu disse que Paulo está escrevendo esta carta de dentro de uma cela fria. Ele pede a seu amado filho na fé, Timóteo, que leve a sua capa, porque nem isso ele tem para se esquentar naquele frio daquela cela. Ele está sozinho. Ele pede para que Timóteo vá depressa vê-lo. Enfim, nós temos aqui a escrita de um homem preso injustamente, preso por servir ao Senhor, preso por pregar o Evangelho, e agora ele está mandando uma carta a seu amado filho na fé, Timóteo. Imagine você sendo Timóteo e recebendo a carta do seu pai na fé, daquele que você tem tanto apreço e tanto ama, e depois dele fazer uma saudação, desejando graça, desejando misericórdia, desejando paz, a primeira frase que este homem solta é: dou graças a Deus. Irmãos, este mesmo apóstolo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz: deem sempre graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus para vós em todas as circunstâncias. Não deve ser encorajador para um jovem que estava recebendo esta carta, que estava desanimado, ouvir de um homem que está preso, que sabe que sua vida vai ser ceifada, que ele sempre olha para os céus e dá graças a Deus, que ele sempre consegue, independente das circunstâncias, manter seus olhos no alto e agradecer ao Senhor. Irmãos, quando um homem é tocado pela graça de Deus, quando um homem recebe a graça do Senhor e ele tem o seu coração cada vez mais grato ao Senhor, o que acontecerá com este homem durante toda a sua vida é que ele terá sempre uma visão elevada de quem Deus é e uma visão muito baixa de quem Ele é. Eu vou repetir isso. Toda vez que um homem recebe a graça do Senhor, é alvo da graça do Senhor, cada vez mais ele terá uma visão mais elevada de quem Deus é e uma visão cada vez mais baixa de quem Ele é. E isso, irmãos, não concorda com a psicologia moderna, com o pensamento moderno, nem com as pregações modernas.
que exaltam e elevam o homem ao máximo. Mas nós conhecemos o apóstolo que está escrevendo isso, e acerca dele ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores, o principal dos pecadores. A visão que Paulo tem acerca de si é muito pequena. E aí está, irmãos, um grande segredo para nós termos um coração grato ao Senhor. Uma visão adequada de quem nós somos. Porque quando nós temos uma visão adequada de quem nós somos, qualquer circunstância que nós enfrentarmos, nós não vamos achar que somos merecedores de algo melhor do que temos enfrentado. Nosso Senhor é o nosso exemplo, não é? Alguém que merecia os sofrimentos como ele não é o único que, aliás, que não merecia passar por nenhum sofrimento. É ele. Mas ele, em obediência ao Pai, pela vontade de Deus, se esvaziou a si mesmo e veio aqui nos dar exemplo. E debaixo da mão do Senhor, sob qualquer circunstância que ele estivesse, ele era sempre grato ao Pai e diz: faça a tua vontade. Agora, este apóstolo, irmãos, que está preso, essa é a última carta que ele escreveu, ele sabia disso, ele diz: a minha vida já está sendo entregue, já está sendo derramada como libação ao Senhor, ele vai morrer. Sua primeira palavra é: dou graças. Antes disso, irmãos, vamos ler a partir do verso 22, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu não vou falar do posterior, porque eles não estavam adorando para ser soltos. Eles estavam adorando porque queriam adorar ao Senhor, porque independente das circunstâncias, eles eram alvos da graça do Senhor. E não importam as circunstâncias para o servo do Senhor que tem crescido e conhecido ao Senhor. Ele passa pelo que quer que seja e ele pode dar graças ao Senhor. Voltemos lá a 2 Timóteo. Aqui, irmãos, só antes de entrar nos pormenores do versículo, da meditação, vamos explicar o versículo todo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Primeiro, por que Paulo está dando graças a Deus? Ele dá graças a Deus porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O motivo de Paulo agradecer a Deus é que o Senhor o fazia lembrar de Timóteo para que ele orasse por ele. Porque Paulo entendeu que tudo na vida cristã é a graça do Senhor que faz. Um homem que recebe a graça de Deus, ele é muito impedido de se exaltar e de se orgulhar. Ele não falava: olha, Timóteo, tenho orado muito por você, hein? Olha o que eu tenho feito por você. Ele disse: não, eu dou graças a Deus. Porque por mim mesmo isso não seria possível. Mas eu dou graças a Deus porque Ele me tem feito lembrar de Ti. Irmãos, tudo que nós fazemos na nossa vida cristã, na nossa caminhada, tudo que nós fazemos de bom, é fruto da graça de Deus em nossas vidas. É fruto do que o Senhor vem fazendo conosco por tanta misericórdia que Ele tem de nós. E como nós precisamos da graça do Senhor, irmãos. Nós falávamos na reunião passada
de termos comunhão uns com os outros, de nos importarmos uns com os outros. Irmãos, só a graça de Deus operando em nossos corações, para termos verdadeira comunhão, verdadeiro interesse pelos nossos irmãos, orarmos uns pelos outros. Paulo diz aqui, irmãos, que ele orava noite e dia. Irmãos, estudar a carta de Timóteo da maneira como nós temos feito e parar no versículo e ficar meditando em cada expressão do versículo que o Senhor quer falar, irmãos, é um duro golpe, a começar em mim. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós olhamos para o exemplo de Paulo, por exemplo, e olhamos para nós, você não nota que... E aí, enquanto eu medito, eu falo, Senhor, como eu vou pregar aos meus irmãos? Eu preciso da Tua misericórdia. Ó, irmãos, e toda vez que nós meditamos assim nas Escrituras, na verdade não tem outra forma, né? O Senhor nos humilha, o Senhor nos constrange, o Senhor nos mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos dele. Todas as vezes. A não ser que façamos uma leitura superficial, onde a gente bate os olhos correndo nas Escrituras e apenas conhece histórias. Mas quando nós lemos a Escritura, um homem de Deus do passado, chamado A.W. Tozer, ele disse assim: um homem com uma Bíblia aberta, um caderno e uma caneta na mão, rapidamente descobrirá o que há de errado com o seu próprio coração. Uma Bíblia aberta, um caderno na mão, uma caneta, com sinceridade e honestidade, rapidamente descobrirá tudo o que há de errado. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero aplicar a nós é que nós devemos ter um coração grato a Deus, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. Mas, irmãos, a verdade é que se nós julgarmos a nós mesmos, nós somos muito ingratos ao Senhor. Nós temos o costume de resmungar e de reclamar de tudo, das mínimas coisas às coisas grandes. Do chegar em casa, o elevador demorar a chegar, nós podemos reclamar daquilo. Do trânsito estar um pouco demais, nós reclamarmos daquilo. E este homem aqui que está preso, este homem que nós lemos aqui em Atos, que recebeu chibatadas, foi preso com seu pé no tronco, está lá orando e louvando a Deus. Mas é verdade também, irmãos, que quando o Senhor nos dá situações como essa, talvez nós não vivamos situações como essa, mas cada um tem as suas provações e momentos de dificuldade em sua vida. Quando o Senhor nos leva a estes momentos, se nós não reclamarmos, mas dermos graça ao Senhor, nós vamos aprender do Senhor muito nestas situações. Nós vamos crescer muito na graça do Senhor. Deixe-me dar mais um exemplo das Escrituras, talvez o mais famoso sobre isso, sobre dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias, como Paulo aqui está preso, é o exemplo de Jó, irmãos. Veja Jó no capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse:
Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Bom, essa expressão que Jó diz no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, expressa aquilo que eu falei no começo da reunião. Uma visão elevada acerca de Deus, de quem Deus é, e uma visão baixa acerca de quem nós somos. Tudo que temos e somos é fruto da graça do Senhor. Tudo que o Senhor nos dá, veja, nos deu, não é nosso, é dele. Se o Senhor toma, ele tomou o que lhe pertence. É dele. Irmãos, um puritano chamado Jeremiah Burroughs, não sei se pronuncia assim, ele escreveu um livro chamado A Joia Rara do Contentamento Cristão. Uma parte do seu livro ele fala sobre como nós não devemos murmurar contra o Senhor e como isso é um pecado que ofende ao Senhor. E como os cristãos, que deveriam ser os corações mais gratos desta terra, muitas vezes demonstram a mais completa ingratidão ao Senhor. Ele conta um exemplo que nos faz refletir. Ele diz: imagine que você está sendo hospedado na casa de alguém. E quando você chega na casa deste alguém, você começa a achar que o que está sendo dado naquela hospedagem a você não é tão bom assim, que você merecia algo melhor. Então você começa a reclamar da comida, você começa a reclamar das acomodações, você começa a reclamar de tudo. Imagina, que situação, o dono da casa é uma situação de desrespeito, de ingratidão, e ele diz assim: mas nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nossa morada, nossa casa é celestial. As nossas acomodações aqui são provisórias. Por que nós reclamamos das coisas daqui, se não é este o nosso destino? Sabe qual é a estratégia de Satanás e do nosso coração enganoso também, que coopera junto? É fazer com que nós elevemos as coisas do aqui e agora como se elas fossem mais importantes do que a eternidade. Então nós sentimos uma intensa dor e reclamamos de coisas que são pequenas. Há pessoas que dizem: se o Senhor me der condições mais favoráveis, eu o servirei mais. Se o Senhor me der mais tempo, eu o servirei mais e melhor. Mas na verdade isso é mentira, irmãos, porque é um engano do nosso coração. Se nós não servimos ao Senhor com toda a nossa força, com o tempo que temos, com a situação que temos, quem nos disse que serviremos em condições melhores? Quem nos disse isso? Se o nosso coração e a nossa experiência já tem provado que nós não temos... Então, na verdade, irmãos, a gratidão ao Senhor é o grande remédio, irmãos, para servirmos a Ele. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência. Quero falar agora, irmãos, sobre esta segunda expressão que aparece no versículo. Sirvo com consciência pura. Paulo diz, irmãos, que há uma outra versão que poderia ser lida assim:
assim como meus antepassados, eu sirvo a Deus com consciência pura. Aqui Paulo está dizendo que mesmo antes dele se converter a Cristo, mesmo antes dele se tornar um apóstolo de Cristo, ele já servia a Deus com consciência pura. Entenda isso, irmãos. Paulo foi um perseguidor da igreja. Mas tudo que ele fazia por pensar estar servindo a Deus. Há um momento em que ele está discursando, em que ele fala: meus antepassados, eu sirvo a Deus com a esperança da ressurreição dos mortos, com todo o meu vigor, com toda a minha força, desde sempre. Paulo, um jovenzinho, instruído aos pés de Gamaliel, zeloso e fervoroso, fariseu, zeloso da lei do Senhor. O que ele está dizendo a Timóteo: eu sempre servi a Deus com consciência pura. O que significa? Que a consciência de Paulo, por mais que a gente olhe as coisas que ele fez, e elas estavam erradas. Paulo matou cristãos, Paulo perseguiu. As coisas que ele fez estavam erradas. Mas na sua consciência, ele não estava agredindo a sua consciência. As suas motivações eram puras. Suas atitudes eram erradas. É isso que ele está ensinando aqui e falando para Timóteo. Desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. Claro que ele está falando isso porque ele vai dizer para Timóteo que Timóteo tem uma experiência muito parecida com a dele, porque desde a sua infância ele aprendeu as Escrituras, ele teve desde os seus antepassados, e ele vai estimular a Timóteo a isso. Mas o que eu quero trazer de aplicação para nós é nos questionarmos se nós temos servido a Deus com consciência pura. O que é consciência pura? Consciência pura é nunca falhar em nada? É estar perfeito e nunca falhar? Não. Consciência pura, irmãos, é quando você falha, você assumir isso, julgar o seu pecado e ir aos pés do Senhor. Servir a Deus com consciência pura. É tratar os pecados que Deus claramente tem mostrado a você. A razão da infelicidade dos cristãos não é a falta de possuir coisas. A razão de toda a nossa infelicidade, se é que a temos, são os nossos pecados. São os nossos pecados. Isso é que nos torna infelizes. E os pecados que nós temos podem se manifestar de muitas coisas. Mundanismo, um monte de coisa. Que nos impede de ter uma vida mais entregue ao Senhor. Isso é que nos dá infelicidade. Porque a felicidade das coisas, do mundo, ela é muito passageira e rouba a verdadeira alegria a nós. Porque a nossa glória, 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Irmãos, a grande dificuldade nossa para começar é ter uma consciência ativa. Uma consciência ativa no Senhor. Os nossos dias nos impedem, essa é a tentativa, nos impedir de refletir, de meditar, de sermos conscienciosos sobre as coisas do Senhor. E nós vamos levando a vida. Sabe, irmãos, a pior desgraça para nós é quando nós começamos a dar desculpas e acreditar nelas, que elas são boas. É quando a gente passa a acreditar que eu não leio a palavra de Deus porque me falta tempo. Eu não oro mais porque eu tenho tantos afazeres. Eu tenho estado tão cansado e tão sem prazer nas reuniões, mas é porque eu tenho trabalhado muito. Eu tenho tido pouca reflexão na palavra de Deus, mas é porque minha mente está tão agitada. E nós vamos dando essas desculpas. Mas sabe, irmãos, o Senhor é quem colocou uma consciência em nós.
E a consciência nós não conseguimos enganar. Nós tentamos. Mas o primeiro momento da consciência, quando nós fazemos uma coisa errada, a consciência nos acusa. Deus colocou isso em nós. Está no seu projeto para nós. Aquilo nos acusa. Nós temos uma possibilidade. Nos arrependermos, pedirmos graça e mudarmos diante do Senhor, ou começar a inventar desculpas para isso. É a possibilidade que nós temos. Nosso coração enganoso e nossa carnalidade nos fará inventar desculpas. Eu estou fazendo isso, mas é por causa disso e disso. E às vezes até quando vai pedir perdão. Já viu aquele perdão que você vai pedir perdão, mas se explica? Então você não pediu perdão porque você não reconheceu o seu erro. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, mas também tem acontecido isso. Então você não pediu perdão. Você está se explicando, se justificando. Veja Hebreus 13, 18. Você pode parar para pensar. Porque enquanto meditava, irmãos, como chegar diante da palavra do Senhor e se perguntar a si mesmo: você tem andado diante de mim com consciência pura? Ouvir essa pergunta do Senhor: você tem andado diante de mim com consciência pura, em santidade, em retidão? Tudo o que eu tenho dito a você, você tem obedecido? Quem não estremece diante disso, diante do Senhor? E nós devemos estremecer, irmãos. Deixe a palavra do Senhor discordar de você, irmãos. Deixe a palavra do Senhor ferir você. Deixe a palavra do Senhor ser aplicada em você para que você seja santificado. Não tem outro jeito. Não fique fugindo e se escondendo. Faça perguntas sérias a você nesta noite, irmão. Senhor, eu tenho andado com consciência pura. Eu tenho obedecido aquilo que o Senhor tem me demandado quando olho nenhum, de homem nenhum, vê. Aquilo que é mais interior e profundo que o Senhor me tem incomodado, eu tenho tratado. Consciência pura é isso. Irmãos, a gratidão nos leva à devoção. E uma consciência manchada nos tira a comunhão. Uma consciência manchada nos faz ser como Adão, fugindo do Senhor, procurando folhas para se esconder. E às vezes nós oramos pouco e servimos pouco porque temos vergonha do Senhor. Porque a nossa consciência está manchada. A verdade, irmãos, é que nós não precisamos fugir do Senhor. Há remédio no trono da graça. É só ir desesperadamente diante do trono da graça. E que momento melhor para ir ao trono da graça? Quando nós ouvimos o Senhor perguntar: tens andado diante de mim com consciência pura? Vá ao trono da graça, peça misericórdia. Mas seja sincero. Seja sincero ao ponto até de dizer: Senhor, isso o Senhor tem me pedido para largar. Tem me pedido para que eu acerte. Mas eu tenho amado essas coisas, Senhor. Eu tenho desejado essas coisas. Senhor, muda meu coração. Veja mais uma vez o escritor aos Hebreus 13, 18 dizer: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, uma boa consciência, irmãos, é desejar em todas as coisas viver. Nós temos baixado muito o nível do que é servir ao Senhor, e o Senhor precisa ter muita misericórdia. Qual é o perigo, irmãos? Qual é o perigo de negligenciar a consciência e ficar dando desculpas do tipo: o Senhor perdoa mesmo, o Senhor é gracioso mesmo? Fazer pouco caso da graça de Deus, né? Escarnecer da graça.
Veja em 1 Timóteo 1,19. Vamos começar do 18, irmãos. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Qual o risco? Qual o risco de começar a tratar a consciência e dar desculpas? É naufragar na fé, rejeitar a boa consciência. O risco é naufragar na fé. Não rejeitemos, porque o Espírito Santo é incansável. É incansável, graças ao Senhor por isso. Porque Ele tem misericórdia de nós. E Ele não para de nos falar ao coração. Ele não para de usar circunstâncias. Ele não para de usar irmãos. Ele não para de usar a palavra. Graças ao Senhor por seu cuidado, irmãos. Mas não vamos fazer pouco caso. Vamos andar servindo ao Senhor com boa consciência. Se a nossa consciência está manchada hoje, se você parar para refletir e ver áreas da sua vida em que o Senhor tem demandado de você e você não tem obedecido, não adianta você ficar só ouvindo a mensagem. Você tem que dobrar o seu joelho e se arrepender diante do Senhor e pedir para que Ele te mude, te ajude a tratar aquelas áreas que homens não têm visto, sua esposa não vê, seu marido não vê, os irmãos não veem, mas o Senhor vê e tem falado ao seu coração. Para finalizar, irmãos, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Quero mostrar em 3 versos, irmãos, que o que Paulo está falando para Timóteo não era só para Timóteo. Essa era uma constante na vida deste apóstolo, mas um motivo que me faz me envergonhar diante do Senhor. A vida de oração. Veja Romanos 1, se os irmãos quiserem abrir, eu vou lendo. Romanos 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as... Para pensar nesse verso aqui, irmão. Você pode virar para o irmão e dizer: olha, Deus é minha testemunha, incessantemente, em todas as minhas orações, eu suplico por você. Poxa, Paulo não se esquecia de ninguém, mas quantas vezes... Filipenses 1:3, mais uma vez, aqui. Filipenses, irmãos, é uma outra carta em que Paulo está preso. Essa é a primeira prisão de Paulo. A segunda é a 2 Timóteo. E nessa carta ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Fazendo sempre com alegria súplicas. Eu tenho confessado que muitas vezes minhas orações são feitas por obrigação e não com a alegria que o apóstolo coloca aqui. Isso nos envergonha diante do Senhor, irmãos. Colossenses 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Peguei 3 aqui, irmãos, mas tem muito disso nas cartas de Paulo. Essa citação dele de que ele ora sem cessar pelos irmãos. E não só isso, o pedido constante de que orem por ele. Esse homem que entendia a oração como algo
especial, singular, precioso. Às vezes nós temos dificuldade de participar com frequência das orações dos irmãos. Que dirá das nossas orações particulares de porta fechada diante do Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós. Eu termino, irmãos, por dizer que um coração ingrato e uma consciência pesada são os maiores empecilhos de uma vida de oração. Um coração ingrato e uma consciência pesada. O coração grato, irmãos, já teve muitos momentos em que eu não queria orar. Há muitos momentos assim, inclusive. Não estou com vontade de orar. Aquela obrigação. E então você começa a agradecer ao Senhor. Você começa a agradecer ao Senhor e lembrar das coisas que Ele fez por você e adorá-lo. Irmãos, nosso coração começa a se comover. Nós acabamos a oração chorando aos pés do Senhor. E tendo um tempo prazeroso na Sua presença. Que o Senhor nos ajude a termos gratidão que nos conduz a uma vida de devoção. Amém? Senhor, nós te damos graças por Tua palavra. Pedimos que tenhas misericórdia de nós, Senhor. Possamos aprender do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, a andarmos com uma consciência pura e sermos homens e mulheres de oração, noite